nós darmos uma olhada no seguinte. E como é que funciona, então, as economias externas e o comércio internacional? Vamos dar uma olhadinha aí nesse ponto. As economias externas, então, elas conduzem vários comércios, tanto dentro de países quanto entre eles. Então vamos lá, como é que funciona então as economias externas e a questão do comércio internacional? Então, por exemplo, a cidade de Nova York ela exporta serviços financeiros para o resto dos Estados Unidos. Então, Nova York é também um centro financeiro do próprio Estados Unidos e, claro, que também do mundo. Em grande parte porque as economias externas do setor de investimento levaram a uma concentração de empresas financeiras em Manhattan, né, na ilha de Manhattan. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a situação de que, portanto, você tem em um espaço geográfico, no caso Nova York, uma grande concentração de instituições financeiras para ter, portanto, economias externas de escala, como a gente viu. De forma similar, a Grã-Bretanha ela também exporta serviços financeiros para o resto da Europa, em grande parte também porque, praticamente mesmo saindo da União Europeia, aquelas mesmas economias externas levaram a uma concentração de empresas financeiras em Londres. Mas quais são as implicações, então, desse tipo de comércio, né? E que resulta? Primeiro, veremos o efeito do comércio na produção. Então, vamos subir aqui, na produção e nos preços. Depois veremos os determinantes do padrão de comércio. E, finalmente, veremos os efeitos do comércio sobre o bem-estar. Então, são três partes. A primeira parte agora é a parte em que nós vamos compreender quais são os efeitos, então, das economias externas e o que ocorre com a produção e com o preço quando ocorre, portanto, essa concentração, né, essa localização industrial. Você pode encontrar essa expressão na literatura. O que acontece quando ocorre? Ali a gente viu o setor financeiro, mas isso acontece com o setor automobilístico, com o setor de vestuário, com o setor de tecnologia, como a gente já viu vários exemplos por exemplo, do Vale do Silício. Então você tem uma concentração em uma determinada região de empresas do mesmo setor produtivo para justamente ir em busca dessas economias externas. Então vamos lá. Economias externas, produção e preço. Imagine por um momento que vivemos em um mundo, então, no qual é impossível negociar botões para fora das fronteiras nacionais. Então, vamos imaginar aqui uma economia fechada. É impossível eu negociar botões para fora das minhas fronteiras. Suponha também que só existem, então, dois países nesse mundo. Então, você tem um mundo com a China e com os Estados Unidos. E, por último, imagine que a produção de botões esteja sujeita a economias externas de escala, o que resulta em uma curva de oferta em queda futura para botões de cada país. Porque os países não se conectam, a produção ela tem que estar sujeita à economia externa de escala e, portanto, a curva de oferta ela está em queda futura para botões em cada país e daqui a pouco a gente vai ver. Como mostra o estudo de caso, Segurando o Mundo Juntos, isso é realmente verdade na indústria de botões. Daqui a pouco também a gente dá uma olhada nesse estudo de caso, que eu acho que está aqui, tá a seguir aqui, a gente vai ver. Neste caso, então, o equilíbrio na indústria mundial de botões deveria se parecer-se, então, com a situação mostrada na figura 7.2. Então, vamos parar aqui rapidinho e vamos na figura 7.2, né? Então, economias externas antes do comércio. Então, eu tenho aqui a produção da China, a produção dos Estados Unidos, né? Cada gráfico uma, preço-custo por botão, a demanda e a curva de produção. Note que você tem uma curva com uma certa queda. Então, na ausência de comércio, o preço dos botões na China é P-China e P-China é menor do que o preço dos botões nos Estados Unidos, né? E aí, por outras razões que daqui a pouco a gente
a gente vai dar uma conferida. Então, viu o gráfico? Lembrando, de novo, isso aqui é um gráfico com a curva de oferta e a curva de demanda. Então, você tem a situação em que os países não se comunicam, cada um produz os seus botões, não há comércio. E o preço da China, de botões, é menor do que o preço dos botões produzidos nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta para cá. Aí aqui tem uma nota de rodapé. Nessa exposição, focamos na simplicidade do equilíbrio parcial no mercado para botões, em vez de no equilíbrio geral de uma economia como um todo. Então, de novo, para compreender certas coisas na teoria econômica, você utiliza a simplificação. E nesse caso, de novo, estamos aqui tentando entender apenas o equilíbrio de um produto, né? E não da economia em geral. É possível, mas muito mais complicado, fazer a mesma análise em termos de equilíbrio geral. Então veja, tanto na China quanto nos Estados Unidos, preços de equilíbrio e produção estariam no ponto, então, onde a curva de oferta nacional faz a interseção com a curva de demanda nacional. Fácil, lei da oferta e da demanda, cruzou, é onde você tem o equilíbrio, você tem preço e quantidade de equilíbrio. No caso mostrado na figura 7.2, os preços dos botões chineses, na ausência, portanto, de comércio, seriam menores do que os preços dos botões norte-americanos. Então aqui já deixa claro que mesmo sem comércio, os botões produzidos na China, digamos, talvez por conta de um mercado maior ou por conta de uma fabricação, enfim, melhor, talvez por causa de um maquinário, você tem os botões na China mais baratos, significa, portanto, que você tem uma indústria mais eficiente. Inclusive, essa é outra compreensão da economia, né? Ou seja, ao passo que você tem um país que produz um produto mais barato, isso acaba que é uma proxy de eficiência. Então, preço menor significa mais eficiência, e nesse caso aqui, portanto, os botões chineses, como a gente viu no gráfico, são mais baratos que os botões produzidos pelos norte-americanos. Agora, o que gente, supõe agora, e lembrando que tem as economias externas de escala envolvida. Agora, suponha que abrimos o potencial para o comércio de botões. Então, agora abrem-se os mercados. O que acontecerá diante do que a gente já viu no gráfico e aqui nesses primeiros parágrafos? Parece claro que a indústria de botões chinesa vai expandir, enquanto a norte-americana vai encolher, porque justamente a indústria chinesa possui um produto mais barato, portanto mais eficiente em termos de custo, do que a norte-americana. Então, abrem-se as portas do comércio internacional. Tendência: os chineses vão colocar nos mercados internacionais o seu produto mais barato, o que significa que a indústria vai expandir, e a norte-americana não vai colocar e vai sofrer competição, o que significa que ela vai encolher. E esse processo vai alimentar a si próprio. Então, ao passo que a produção da indústria chinesa aumenta, de novo, seus custos cairão ainda mais, lembrando as economias externas. Então, à medida que a China, e a gente tem visto isso, à medida que a China tem passado cada vez mais os anos dominando os mercados internacionais, mais ela produz, cada vez mais ela produz mais produto, e a cada ano que passa ela produz a um menor custo. Conforme a produção da indústria norte-americana cai, os seus custos também aumentam. E aquele país que não tinha um preço competitivo passa a produzir cada vez menos e passa, portanto, a produzir cada vez menos a um custo cada vez maior. No fim, podemos esperar que toda a produção de botões entre esses dois países, ou nesse mundo de dois países, se concentre, portanto, na China por uma questão de eficiência produtiva. Ou seja, as economias externas, elas explicam porque os países estão, por várias razões, se tornando grandes especialistas em produção de um determinado produto. Por exemplo, a gente poderia usar esse exemplo aqui, e
como é um livro americano, não vai ter casos brasileiros, poderíamos dizer que, por exemplo, no caso brasileiro, o Brasil produz cada vez mais soja. E quanto mais produz mais soja, mais produz a um custo menor. E fica cada vez mais difícil para países intermediários produzirem soja, digamos, a um preço competitivo. E aí significa que há uma tendência de que, por exemplo, quase que boa parte da soja acabe realmente sendo cada vez mais produzida pelo Brasil. Ok? Vamos lá. Os efeitos dessa concentração, elas são ilustrados na figura 7.3. Então, antes da abertura do comércio, então, como é que vai acontecer essa concentração? A China abastecia somente seu mercado nacional de botões. Quando abre o comércio, ela fornece para o mercado mundial e para o seu mercado, produzindo botões para consumidores tanto chineses quanto norte-americanos. Então a escala dela aumenta, o mercado dela aumenta. E aí ela tem capacidade de ter ganhos, ter economias externas, né? Ter ganhos ligados às economias externas, porque ela produz cada vez mais. Okay? Perceba os efeitos dessa concentração de produção nos preços. Então, como é que a gente pode ver aqui? Então, perceba os efeitos dessa concentração de produção nos preços. Porque a curva de oferta da China está em queda futura, o aumento da produção como resultado do comércio leva a um preço de botão que é menor do que aquele anterior ao comércio. Então você tinha uma curva de oferta em queda futura, mas à medida que aumenta a produção, você vai produzir cada vez mais a um menor preço, que é o que a gente viu, portanto, a um menor custo. Certo? E tenha em mente, portanto, que os preços dos botões chineses eram menores que os preços dos botões norte-americanos antes do comércio. Então, isso aqui é uma coisa importante. Ou seja, se eu tenho um país onde claramente eu já, numa abertura comercial, tenho condições de largar à frente, a chance de sobrevivência é maior. Eu me lembro que quando o Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, abriu mais ainda o comércio brasileiro, por exemplo, a indústria de brinquedos no Brasil não aguentou a competição na época de brinquedos dos Estados Unidos. Hoje já é super difícil competir com a indústria de brinquedos, por exemplo, da China. E aí você quebra, ou seja, a indústria de brinquedos do Brasil, à medida que você abre, sofre uma competição de produtos mais variados, com menores custos e, portanto, com menores preços, a sua indústria vai produzindo ano a ano cada vez menos, até morrer, até você ter uma grande concentração de produção de determinados produtos em um determinado país que tem mais eficiência. O que isso nos mostra, então, olha lá, é que o comércio resulta em preços menores de botão do que os preços em qualquer país antes do comércio. E aí, antes de ir para o próximo parágrafo, vamos lá, ó, figura 7.3. Comércio e preços. Então, aqui, ó. Aqui está a curva de oferta, botões da China, e a demanda. Demanda fornecendo só para a China. Olha o preço, P1, mais alto. Abre, aumenta a produção, aumenta a capacidade de atender um mercado, uma demanda maior. Aumenta a produção, diminui o preço. Então, como a China agora a China antes atendia só a demanda dela, agora se desloca para a direita e, consequentemente, essa nova curva de demanda, que aqui agora inclui a demanda do mundo, portanto, a demanda doméstica da China e a demanda dos estrangeiros, e olha lá o preço. E aí ela está tangenciando num ponto mais baixo da curva de oferta, o que significa que agora ela vai produzir mais a um preço menor. Então, quando o comércio ele é aberto, a China acaba produzindo botões para o mercado mundial
o que consiste, então, no mercado nacional e no mercado norte-americano. Então, a saída de Q1 para Q2, aqui, aumentando a produção, a quantidade de botões produzidos e demandados, você vai levar a uma queda no preço que vai ser menor do que se você tivesse duas economias fechadas. Então, isso aqui já mostra, consequentemente, que é essa teoria que baliza os argumentos para a liberalização comercial a partir dos anos 90. Então, a partir dos anos 90, que nós vivemos aí nessa chamada globalização contemporânea, tá? A partir dos anos 90, e, digamos, a partir dos anos 2000, você tem um surgimento... nos anos 90, você tem a Rússia, você tem os tigres asiáticos, você tem nos anos 90 o Japão, enfim, também fazendo bastante fumaça no mercado internacional. A partir dos anos 2000 você tem a China, e aí o argumento sempre é isso, ou seja, a abertura comercial resulta em mais produtos a um custo menor e a um preço menor. Portanto, também se defende, a partir desta teoria, o fato de que, digamos, a abertura comercial do ponto de vista, por exemplo, dos preços, portanto, do ponto de vista da inflação, significa que é melhor uma economia aberta do que uma economia fechada. Ok? Isso é muito diferente, então, das implicações dos modelos sem aumento dos retornos. Então, no modelo que a gente viu no padrão de comércio lá, desenvolvido no capítulo 6, que já está disponível, que é a videoaula anterior, os preços relativos eles convergem como resultado do comércio. Então, se o tecido for relativamente barato na economia doméstica e relativamente caro na economia estrangeira, antes de abrirem-se para o comércio, o efeito do comércio será de aumentar os preços do tecido na doméstica e diminuí-lo na estrangeira. E aí você vai em busca justamente, olha, ó, você vai em busca, os preços relativos vão convergir como resultado do comércio. O mais alto vai cair um pouco e o mais baixo vai subir um pouco. Agora, neste exemplo que a gente viu de botões, o efeito do comércio é outro quando a gente leva, portanto, em conta as economias externas. Então, em nosso exemplo do botão, por outro lado, o efeito do comércio é reduzir os preços em todos os lugares. Então, no outro, haveria uma convergência. O país que tem mais caro e o mais barato vai ficar um pouco mais caro, e o mais caro vai ficar um pouco mais barato e vai convergir. Agora não. Os preços vão cair em todos os lugares, porque a razão para essa diferença é que quando existem economias externas de escala, o comércio internacional possibilita concentrar a produção mundial em uma única localidade e, portanto, reduzir os custos por colher os benefícios de gerar economias externas ainda mais fortes. Ou, em outras palavras, reduz os custos porque eu vou colher agora os benefícios de gerar economias externas por conta de uma demanda muito maior. Então, imagine que quando você tem uma fábrica de calça jeans na China, em vez de produzir calça jeans para 1 bilhão de habitantes, agora tem a possibilidade de produzir calça jeans para 4 bilhões de habitantes, a equação é outra e, consequentemente, a redução de custos é outra, ok? Então, a gente viu que as economias externas com o comércio internacional têm efeitos sobre produção e sobre preço. Então, se eu abro o comércio internacional, resumindo, e as empresas têm possibilidade de terem economias externas de escala, significa que elas vão produzir mais a um preço menor, levando em conta